Boa noite a todos. Será que vai precisar de microfone? Acho que não, né? Eu nunca uso, né, Navarro? Acho que não. Eu vou fazer um teste e vocês falam, tá bom? Precisa de microfone? Melhor? É um prazer estar aqui novamente, reencontrar os amigos, né? Dessa casa tão querida nossa. O nosso companheiro disse que frequentou uma época o Consolador antes de vir para cá. E eu tenho uma alegria imensa em dizer que a nossa casa esse ano, dia 5 agora de fevereiro, completou 82 anos de existência, de atividades ininterruptas. E esse mesmo grupo que fez nascer o Consolador, fez nascer o albergue noturno, a creche Irmã Estelita, o Hospital Dr. Bezerra de Menezes, e nós temos o trabalho caçula da casa, que é com as gestantes carentes, né? Que já existe há 22 anos. Então é uma casa bastante profícua, né? É muito honroso e a responsabilidade é muito grande em estarmos à frente da casa. Bom, hoje eu vou trabalhar um tema que é uma pergunta: quando nasceu Jesus? Vocês podem achar que eu estou falando sobre um assunto fora de época. Na verdade, não, porque a data do nascimento de Jesus o nascimento de Jesus é uma coisa atemporal. E eu vou ler para vocês uma história sobre como surgiu o Natal. Natal é uma grande festa introduzida no calendário na distante Idade Média, instituída pelo Papa Júlio I como uma forma de atrair o interesse da população para o catolicismo em plena Roma. Como era preciso arregimentar novos e muitos crentes, a Igreja ofereceu o Natal como uma espécie de substituição a uma festa antiga do Império Romano, que era dedicada ao deus Mitra, o deus Sol, divindade persa que se aliou ao Sol para obter calor e luz em benefício das plantas, cujo culto no último século antes de Cristo, era um dos mais populares do Império Antigo. Diante disso, cientificamente incorreta, né, ou não é cientificamente correta, a versão de que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Perfeito. Só que para nós, que somos cristãos, importa realmente saber a data do nascimento de Jesus? Não importa. Não importa saber a data do nascimento de Jesus. Para nós é imprescindível conhecer a sua mensagem. Conhecer a sua mensagem que veio sempre endossada pelos seus exemplos. Ou ele ensinava e depois exemplificava, ou ele exemplificava e depois ensinava. Então, tudo que ele falava, ele deixava muito claro um grande ensinamento aí. Então, para nós, o que é importante é guardar a mensagem de Jesus. E olha que ele já esteve conosco há mais de 2000 anos. Conhecer a mensagem, entendê-la, é uma coisa bastante difícil para nós ainda caminheiros, né? Rumo à evolução. Colocar em prática ainda, estamos distantes. Mas se nós formos pensar no nascimento de Jesus,
seria mais importante nós imaginarmos quando foi que ele nasceu para nós. E se nós buscarmos entender a vinda do Messias, a preparação para a sua chegada, é de tanta grandiosidade que realmente a data é o menor. Quando Maria aceitou o compromisso de receber Jesus, ela ainda estava no plano espiritual, quando lhe foi oferecida essa tarefa, essa missão, ela aceitou, e ainda no ventre da sua mãe, ligada ao ventre da sua mãe, ela se recusou a ficar na ociosidade. Ela disse: eu quero trabalhar. E lá, ligada ao ventre ainda, ela liderava grandes equipes de espíritos que iam fazer uma higienização em toda a Palestina, em todos os lugares por onde Jesus passaria. Porque naquele momento, não muito diferente de agora, aqueles lugares todos estavam tomados pelas trevas. O trabalho foi grandioso, foi intenso, foi difícil, mas ela tinha uma força moral, ela tinha uma força espiritual, ela conduzia aquelas equipes e as coisas iam acontecendo, a higienização da atmosfera foi acontecendo, os espíritos trevosos que estavam lá com objetivos claros de vingança e de desordem, eles eram retirados, porque eles não tinham força para suportar a luz daquela estrela maior. E a coisa foi acontecendo e tudo foi ficando bom. Narra-se que os frutos naquela época eram mais doces, as verduras eram mais verdes, todas as plantas eram mais bonitas, as flores, os passarinhos pareciam até mais felizes. Tudo estava mais leve, com a preparação desse espírito com essa envergadura moral. E ela nasce, ela reencarna. E ela, menininha ainda, já dava aulas de grande sabedoria para os mestres dos templos que deveriam dar aula para ela. Mas tudo o que eles perguntavam, ela sabia, mas com grandeza de detalhes. Porque, claro, para receber o Messias, tinha que ser alguém desse nível de evolução, com essa envergadura moral e espiritual. Bom, existe um texto no livro de Vinícius, que se intitula Quando Nasceu Jesus. O livro é em torno do Mestre. E nesse livro, nessa narrativa, Vinícius faz umas colocações de diferentes datas do nascimento de Jesus para algumas personalidades. Como ele cita Maria de Magdala, Francisco de Assis, apóstolo Pedro, Paulo de Tarso, Joana de Cusa, Tomé, Lázaro, Lucas, Judas Iscariotes, Maria de Nazaré. E nós vamos fazer alguns comentários de alguns apenas, porque senão a gente ia sair aqui só amanhã de manhã. Então, se perguntássemos para Paulo de Tarso onde e quando nasceu Jesus, ele diria para nós que Jesus nasceu na estrada de Damasco,
quando o intolerante e fanatizado por uma causa inglória se viu envolvido na divina luz do Mestre, dali por diante, ele já dizia que não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Paulo de Tarso era um jovem de muito poder. Ele era um doutor da lei. Ele era um jovem rico, ele tinha poder, ele tinha uma grande vaidade, mas ele era uma pessoa muito correta e ele seguia as leis muito corretamente. E ele era tão exigente com os outros como ele era exigente consigo. E ele era tão fiel a Moisés que ele não aceitava em hipótese alguma ideia de que viria um homem aí que diriam que seria o rei dos judeus. Ele não aceitava isso. Saulo se chamava ainda Paulo nessa época. E ele foi o maior perseguidor, o primeiro e maior perseguidor dos cristãos. E depois ele se torna no maior divulgador do Evangelho de Jesus. Mas ali, ele em perseguição a Estevão, que é o que nós conhecemos naquela belíssima obra de Emmanuel, Paulo e Estevão, ele, na perseguição a Estevão, quando preso, ordena que o apedrejem. E ele é noivo de Abigail nesse momento e a convida para assistir, porque é um evento social. Ela era uma menina sensível, já não gostava muito disso, dessas coisas, e ela já tinha uma simpatia, alguma coisa já era diferente, né? Ela era uma alma muito sensível, mas ela foi acompanhar o noivo. Quando ela viu o homem que estava sendo apedrejado, ela reconhece lá o seu irmão, que se chamava Gesiel. Ele havia trocado o nome para Estevão para poder fugir, né, pela perseguição. Estevão apedrejado, Abigail corre para socorrê-lo, para acolhê-lo, né? E ele desencarna em seus braços, mas antes de desencarnar, ele diz assim para Abigail: eu não guardo mágoa desse homem, porque ele foi fiel a Moisés até o fim. E quando ele conhecer Jesus, ele será fiel a Jesus até o fim. E foi, né? Aí, aquela situação é constrangedora, noiva, irmã de um cristão, acaba o noivado, é muita tristeza, é um drama e muito sofrimento. Aí ele toma conhecimento de que a Abigail também havia se convertido e parte em perseguição à pessoa que havia convertido os dois irmãos e vai para Damasco. E na entrada da cidade, próximo à entrada da cidade, ele vê uma luz muito forte, tão intensa, que ele cai do seu animal. Ele cai e cai cego, porque a luz o ofuscou. E aí ele ouve alguém dizer assim: Saulo, por que me persegues? Quem está falando? Sou Jesus de Nazaré. Na hora ele reconhece o poder daquela voz, o poder daquela figura que ele já ouvira falar tanto, e ele responde imediatamente: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não teve dúvida, nem por um instante.
Paulo é o nosso maior exemplo de transformação imediata. Jesus responde: entre em Damasco, procure Ananias e ele lhe dirá o que fazer. Ele entra em Damasco com a ajuda dos seus homens, cego, encontra Ananias, Ananias o acolhe, tira as escamas, diz a história, dos seus olhos e ele volta a enxergar. Mas esse tirar as escamas dos seus olhos tem um outro significado também, que é retirar as escamas dos olhos espirituais, fazendo ele ver de forma diferente. E ali ele aprende tudo o que ele precisava e se torna o grande pregador do Evangelho de Jesus. Sofreu tudo o que sofreu, nós conhecemos palidamente pelo que a história nos apresenta, mas fez o seu trabalho grandiosamente. Se perguntarmos, e em algum momento, em algum momento da sua vida, quando ele se sente totalmente transformado, é que ele diz essa frase, que eu já havia lido: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Se perguntarmos a Madalena quando e onde ela encontrou Jesus, ela dirá que Jesus nasceu para ela em Betânia. Certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim, ela diz, a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Madalena, ela é um exemplo de divisor de águas que era o mestre. Ele foi o divisor de águas da humanidade. Mas com Madalena, ele mostrou que a mulher poderia ser vista. Ela não era vista, ela não era enxergada, ela não era valorizada, amparada. E Jesus, no mesmo momento, ele exemplificou, ele cuidou de Madalena, ele orientou Madalena. E naquele momento em que queriam apedrejá-la, o que ele falou? Quem aqui nunca errou? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo aos poucos, um a um, e não sobrou ninguém. Ele foi o primeiro a nos ensinar o respeito, a igualdade. E sabemos o quanto ela se tornou devota e colaboradora nas suas tarefas. Se perguntarmos a Pedro sobre a natividade de Jesus, ele dirá: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Pedro, na última ceia, quando Jesus estava reunido com seus discípulos na última ceia, eles conversando sobre amor, sobre dedicação, ele fez alguma pergunta a Pedro e Pedro responde assim: mestre, eu morreria pelo Senhor. E Jesus diz assim: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pedro não acreditou naquilo, porque ele amava tanto Jesus, que ele não podia aceitar a ideia de traí-lo, de negá-lo. Mas ele negou. Ele negou 3 vezes.
por medo, por vergonha, por insegurança, por todas essas coisas que nós sentimos. Ele negou. E quando o galo cantou, ele olhou para Jesus, eles cruzaram os olhares e ele se lembrou do que Jesus havia falado na noite anterior. E ele se sentiu extremamente tocado, extremamente arrependido, culpado, de uma intensidade de dor que ele foi quem segurou todo aquele trabalho, foi um trabalhador dos mais fortes, era o responsável por tudo na Casa do Caminho, como ele trabalhou o Evangelho de Jesus, como ele se redimiu e como ele foi importante para o cristianismo. Se perguntarmos a Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, explorador que era, e ele dirá: Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me em vê-lo de longe. Zaqueu era de estatura pequena e ele subiu numa árvore que chama sicômoro. Essa árvore é um tipo de figueira, é uma árvore pequena, né? Ele era pequeno, ele não ia conseguir subir numa árvore grande, né? Só que Jesus, ele ficou encantado porque Jesus ouviu e o chamou pelo nome. Jesus disse assim: Zaqueu, desça daí, porque importa que hoje eu me hospede em sua casa. Naquele dia entrou a salvação no meu lar, diz Zaqueu. E Zaqueu, depois de redimido, de conhecer os ensinamentos de Jesus, ele prometeu ao mestre que tudo o que ele havia cobrado a mais, precisaria acontecer isso agora, né? Tudo que ele havia cobrado a mais, ele devolveria em quádruplo, né, Navarro? Em quádruplo. Isso precisaria acontecer agora, né? Zaqueu fez isso. Ele se comprometeu com o mestre e dali para frente ele não foi mais uma pessoa exploradora, uma pessoa corrupta. Se perguntarmos a Tomé, o incrédulo, aquele que falava, eu preciso ver para crer, né? Ele dirá: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Quando Jesus aparece depois da sua crucificação, e Tomé não acredita, e Jesus fala: toque minhas chagas. E ele foi lá e tocou. E aí ele viu que Jesus não havia morrido. E ele entendeu então que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se perguntarmos a Joana de Cusa, ela diria: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo de Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa, dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Joana de Cusa era esposa de Cusa, né? As pessoas eram chamadas assim. O nome do marido, o nome da cidade, né? Maria de Nazaré, Joana de Cusa. Cusa era um alto funcionário de Herodes. Ele tinha um alto cargo, então eles tinham uma vida social, eles faziam parte da alta sociedade. Viviam confortavelmente, estava tudo certo ali. Mas Joana
se encantou com o cristianismo, se encantou com os ensinamentos de Jesus. E o marido dela não lhe partilhava os mesmos anseios de renovação, de transformação. E ela foi conversar com Jesus. E abriu seu coração e disse que ela gostaria de segui-lo, mas que o marido dela não compartilhava com ela esse sentimento. O que ela faria? O que ela poderia fazer? E Jesus lhe aconselha, porque por ela seguiria Jesus. E Jesus lhe aconselha: volte para a sua casa, cuide do seu lar. Essa é a sua missão nessa vida. Cuide do seu marido como se ele fosse um filho querido, porque ele ainda tem muito o que aprender para amadurecer. Volte, seja a esposa dedicada, cuide do seu lar. E ela voltou entristecida, mas obedeceu a Jesus e fez a sua tarefa. Foi, se tornou mãe, criou seu filho, mais de um filho. E aí, o tempo segue seu curso e numas dessas perseguições políticas, o marido dela morre. E a deixa sem nada. Ela que tinha tudo, ela que tinha servas, ela passou a ser uma serva. Ela teve que procurar trabalho nas casas das outras senhoras para cuidar dos seus filhos, para poder sustentar o seu próprio filho. A vida segue o curso até que ela foi presa como cristã, como todos os cristãos eram presos. E já estava no poste, amarrada para ser incendiada, e o seu filho do lado. E a multidão gritava: negue, negue. E seu filho dizia: negue, mãe, negue, nós já perdemos mesmo, negue. E os soldados: abjura, abjura. Aí ele faz a pergunta dolorosa, né? Este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? E ela, já sentindo o fogo queimando o seu corpo, consegue forças e responde: não foi só isso que o meu Cristo me ensinou, ele me ensinou também a amá-lo. Se nós perguntarmos a Maria de Nazaré quando e onde nasceu Jesus, ela dirá que ele nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei nos braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Essas colocações de Vinícius, que são muito intensas, nos fazem refletir, nos fazem pensar num momento tão especial do planeta, e nós estamos aqui vivendo esse momento especial do planeta, e não é por acaso, porque não existe acaso. Nós temos que refletir sobre isso. Nós temos que fazer essa pergunta: quando foi que nasceu Jesus em nós? E será que ele já nasceu em nós? Isso é o mais importante para se perguntar. Será que ele já nasceu em nós? Porque o Natal, ao invés de ser uma festa comercial, como se transformou, ele deveria ser uma data, um momento de reflexão, de nós pararmos tudo para refletir verdadeiramente, refletir
quando e se Jesus já nasceu em nós. E pensar se nós estamos fazendo o mínimo do que Ele pediu. O que foi que Ele pediu? O que foi que Ele nos ensinou? Ele falou assim: quando fizerdes a qualquer um dos meus irmãos, será a mim que estarás fazendo. Não foi isso que Ele falou? Foi isso que Ele falou. Então, nós verdadeiramente estamos alimentando, dando de comer a quem tem fome. Tem muita gente com fome, muita gente. E o Chico, quando alguém questionou sobre o dever do governo, ele disse assim: o dever é do governo, mas enquanto o governo não tiver a maturidade necessária para assumir as suas próprias responsabilidades, a sociedade deve ajudar. Então, nós não podemos, já que o nosso governo é tão imaturo ainda, nós não vamos deixar que todos os nossos irmãos morram de fome, porque o governo ainda não está suprindo. Então, aqueles que ainda não têm como buscar recursos, nós temos o dever de fazer. Nós estamos dando água a quem tem sede? Nós estamos agasalhando aquele que está com frio? Será que nós estamos conseguindo mesmo sair de nós e olhar para os lados, olhar para trás? Porque a vida moderna, ela nos torna cruéis, ela nos torna muito egoístas. O corre-corre é tão intenso que todos ficam tão cansados que quando param só querem descansar, não dá mais para dividir o dia. Eu trabalho um período, no outro período eu vou trabalhar para Jesus. Não está dando para fazer isso, de tanto que as coisas estão corridas. Nós acabamos de falar aqui agora, que as horas do dia são poucas, não dá para terminar tudo aquilo que nos compete fazer. Nós estamos oferecendo a nossa voz, esse instrumento maravilhoso que Deus nos deu para consolar, para confortar alguém que está desesperado. Nós estamos emprestando os nossos ouvidos para alguém que precisa desabafar. Nós estamos oferecendo os nossos ombros, o nosso colo, nós estamos estendendo a nossa mão. Nós estamos fazendo isso. Há muita gente precisando, há muita gente precisando. E nós estamos vivendo um círculo vicioso na nossa sociedade, e isso a gente vê no trabalho com as gestantes carentes. Nós estamos com uma gestante que tem 28 anos, ela é moradora de rua há 14 anos, e ela tem 8 filhos, todos foram doados, e o 9º que está na barriga, que ela está lá com a gente, também já vai ser doado. Então, e ela já foi para a rua porque a mãe já tinha problema com drogas, e não tinha condição de cuidar desses filhos. Então é um círculo, veja, um círculo negativo que se forma. Então nós temos o dever de tentar fazer esse círculo positivo, dentro das nossas possibilidades. É o nosso dever. Nós não podemos mais ficar parados, esperando que o governo faça, esperando que as coisas se resolvam. Allan Kardec, na Revista Espírita, do ano 7, número 1, na Revista Espírita, número 1 do ano 7, ele diz assim, que nós temos conhecimento suficiente
suficiente para colocar os nossos pés nas areias quentes da estrada de Damasco ao sol do meio-dia e, a exemplo de Paulo, dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Sabe por quê? Nós temos um vício de pedir e nós temos que parar de pedir tanto a Deus. Nós pedimos a Deus como crianças mimadas. Eu quero isso, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, me dê isso, me conforte, me dê aquilo, dê aquilo para o meu filho, ajude meu marido. E nós vamos pedindo, fazendo uma inversão, como se ele fosse a nossa babá, e ele não é. Como se ele fosse o nosso criado, e ele não é. Ele é o nosso criador. A diferença é grande. Então nós temos que parar de agir como crianças mimadas e pedir e fazer o contrário, oferecer. Senhor, o que queres que eu faça? Nós estamos nessa questão de pedir. É importante lembrar que Ele nos criou, Ele acompanha os nossos passos, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Não sabe? Ou se sabe. Ele sabe tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos lembrá-lo a toda hora. E nós temos que aproveitar essa existência. Essa existência, quando nós tivemos a felicidade de conhecer essa doutrina espírita, que é uma doutrina de luz, uma doutrina verdadeiramente esclarecedora, é uma doutrina consoladora, que é o seu próprio nome, que ao mesmo tempo em que ela enxuga as nossas lágrimas, ela nos consola, ela nos explica os porquês das lágrimas. Ela chega, a doutrina espírita chega matando a morte. Ela matou a morte, não tem morte. Ela chega rasgando todos os véus dos mistérios, não existe mistério. Tudo pode ser sabido, tudo pode ser conhecido, tudo pode ser pesquisado, tudo deve ser conhecido, tudo deve. Ela nos traz o Evangelho de uma forma tão simples, tão clara, transparente, como ele era na sua nascente. E ele, matando a morte, fala da imortalidade da alma. Ele fala da multiplicidade das vidas. Ele fala da multiplicidade dos mundos. Ele fala da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados. Ele nos apresenta um leque imenso de possibilidades, um horizonte infinito, nos dizendo que as coisas não terminam por aqui, que sempre teremos condições de fazer mais bem feito, mas que o melhor momento para se fazer é agora. Então, nós temos que, a exemplo de Allan Kardec, ouvindo os seus conselhos, porque ele nos disse claramente, nesse mesmo texto da Revista Espírita, que nós não somos mais infantes. Ele diz assim textualmente, que o Pai misericordioso não permitiria que espíritos infantes permanecessem aqui na Terra, nesse planeta truculento como ela é. Então nós não somos. Essa imagem de inocência, de santidade, pode nos enganar, mas não engana a Deus. Não há lugar para espíritos infantes. E ele disse que nós já temos conhecimento suficiente, não é?
Ele disse que só nos falta o discernimento, porque o discernimento é o trabalho final do aprendizado, mas que nós já sabemos o suficiente para fazer o que nos cabe. Então, ouvindo os conselhos de Allan Kardec, vamos colocar os nossos pezinhos nas areias quentes da estrada de Damasco, ao sol do meio-dia, e vamos perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E verdadeiramente nos abrir de forma tão ampla que Ele encontre espaço para trabalhar através de nós. Que Ele encontre espaço para caminhar através dos nossos pés, para servir através das nossas mãos, para ver através dos nossos olhos, para amar através dos nossos corações. Muita paz a todos. Muito obrigada.